E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. E hoje vamos atender ao pedido de um telespectador que acompanha nosso trabalho pelas redes sociais lá de longe, de Natal, no Rio Grande do Norte. Antônio Firmino, muito obrigada pelo carinho. Esse é para você. O nosso homenageado de hoje é considerado um dos principais escritores da literatura moderna. Suas obras retratam com maestria a ansiedade e a alienação do homem do século XX. Estamos falando de Franz Kafka. Franz Kafka nasceu no dia 3 de julho de 1883 em Praga, na República Tcheca. Era filho de Julie Kafka e de Hermann Kafka, uma família judaica de comerciantes de classe média. Durante a infância, viveu de modo solitário por conta da dedicação de seus pais aos negócios da família. Por conta disso, ele e seus irmãos foram criados por um grupo de governantes e serventes. Os dois irmãos de Franz, George e Heinrich, morreram na infância, antes de Franz completar 7 anos. Após a morte dos irmãos, o menino assumiu o posto de irmão mais velho e ajudou a criar suas 3 irmãs, Gabriele, Valérie e Ottilie. Mais tarde, todas morreriam no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha uma relação muito próxima com seu pai, o que teria influenciado toda a sua obra. Esse distanciamento ficou evidente em Carta ao Pai, livro de 1952. Nessa obra, o autor queixava-se por ter sido afetado pela autoridade do pai e sua personalidade exigente. Estudante de Direito. De 1901 a 1906, estudou Direito na Universidade de Praga, onde conheceu seu grande amigo Max Brod, que viria a escrever sua biografia. Ainda estudante, frequentava círculos literários e políticos da pequena comunidade judaica, onde circulavam ideias, críticas e também inconformistas, com que Kafka se identificava. Após concluir o curso, começou a trabalhar em uma companhia de seguro como inspetor de acidentes de trabalho. Apesar da competência profissional, estava sempre insatisfeito, pois não podia dedicar-se totalmente à atividade literária como desejava. Carreira literária. Kafka teve uma vida emocional conturbada, intimidado pela educação severa recebida do pai e pelos noivados e amores infelizes. Tornou-se uma pessoa isolada e rebelde, comportamento que marcou profundamente sua obra. Kafka só se sentia feliz quando sabia que estava distante da presença do pai, e essa felicidade era cheia de sobressaltos e temores. O medo é um fator presente em sua obra. Todos os seus personagens são pessoas que temem algo, e nem mesmo podem explicar a origem e a causa de seu temor. Em 1909, publicou Descrição de uma Luta, quando manifestou o sentimento de solidão e desamparo que nunca o abandonaria. Nessa perturbadora narração, o mundo dos sonhos adquiriu uma desconcertante e persistente lógica no mundo da realidade. Em 1910, começou a escrever os seus diários, escrito em um caderno com letra nervosa e com trechos riscados, substituídos por outros. Em 1915, Kafka conhece Milena, que vivia presa a um casamento que estava prestes a se desfazer, o que aconteceu de fato alguns anos depois. Escreve em seu diário que o tempo e a felicidade já passaram e não há muito o que esperar de uma existência desperdiçada entre lutas e temores. A Metamorfose. Em 1915, Kafka publicou A Metamorfose, em que o personagem acorda pela manhã de um sonho agitado e se vê transformado em um imenso e repugnante inseto.
A história se desenvolve em um plano de absoluto realismo, com uma intensa precisão de pormenores. Sem compaixão e sem obedecer a esquemas políticos ou a conceitos sociológicos, Kafka coloca na obra a atmosfera pesada, sufocante e monótona da vida burguesa de uma casa de família. O processo. Na obra O Processo, o personagem central é o bancário Joseph K., que é preso e tem instaurado contra si um processo por razões que nunca chega a descobrir. Em geral, a ação se desenvolve num clima de sonhos e pesadelos, e delírios misturados a fatos corriqueiros que compõem uma trama em que a irrealidade beira a loucura. O Processo foi escrito entre 1914 e 1915, porém foi deixada inacabada e sem título. A obra só foi publicada em 1925 por seu biógrafo. Além das já citadas, Kafka escreveu outras obras de imensa relevância para as futuras gerações, como A Sentença, de 1916, A Colônia Penal, de 1919, Um Médico Rural, também de 1919, e O Castelo, de 1926. Kafkiano. A escrita de Kafka inspirou a criação do termo kafkiano, usado para descrever conceitos que remetem à sua obra. Personagens em uma cena kafkiana geralmente carecem de autossuficiência para escapar das situações labirínticas. Diversos filmes e séries usam o termo para explicar momentos em que não se encontra solução para os problemas, como o professor Walter White ou Heisenberg, de Breaking Bad. Os últimos anos. Em 1917, Franz Kafka afastou-se do trabalho devido a uma tuberculose e submeteu-se a longos períodos de repouso. Em 1922, deixou definitivamente o emprego e passou o resto da vida em sanatórios e balneários. Em 1923, conheceu Dora Diamond, que se tornou uma companheira dedicada e lhe acompanhou em suas estadias nos sanatórios. Franz Kafka faleceu em Kirchen, na Áustria, no dia 3 de junho de 1924, com apenas 41 anos. E, claro, vamos ler um pedacinho da obra desse grande escritor. Precisamos de livros que nos afetem como um desastre, que nos entristeçam profundamente, como a morte a quem tenhamos amado mais que a nós mesmos, como ser banido para florestas isoladas de todos, como o suicídio. Um livro deve ser um machado para o mar enregelado que temos dentro de nós. Franz Kafka. Espero que você tenha gostado de nossa singela homenagem a esse gênio da literatura universal chamado Franz Kafka. Fica nossa sugestão de leitura, surpreenda-se com suas obras. E você, quem gostaria de ver no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem!